Maravilha! Sejam bem-vindos ao canal Passo da Amazônia, no nosso curso preparatório para o concurso do DENIT 2023. Totalmente gratuito. Quem não conhece, meu nome é Vailton. Estou aqui com o nosso trabalho voluntário de apoio aos engenheiros e engenheiras que querem ingressar no DENIT através de concurso. Eu tenho aqui o meu curso totalmente gratuito, espero que gostem. Temos 108 aulas que tratam do conteúdo específico e conteúdo geral para os candidatos a analista de infraestrutura e analista administrativo do concurso DENIT 2023. E a aula de hoje, temos aí conteúdo geral, direito financeiro, a segunda aula de direito financeiro, leis orçamentárias, LDO, PLOA e LOA. Certo, estamos aqui no plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, e a LOA, lei orçamentária anual. Essas leis aí que formam o arcabouço, o arcabouço do sistema orçamentário do Brasil. Então vamos estudar aqui o PPA, o plano plurianual. O plano plurianual, gente, ele é elaborado para 4 anos. Por que ele é 4 anos? Se o princípio de anualidade diz que o orçamento tem que ser anual. Porque 4 anos é o mandato, mandato eleitoral do governo na época. O governo na época ganhou a eleição, vai ter 4 anos para desempenhar as suas políticas. E o PPA, então, ele cumpre essas políticas desse governo atual. Então, ele tem que durar 4 anos. Então, você tem esse plano plurianual, mas o princípio da anualidade, como na aula passada, assista a aula passada para os princípios do orçamento público, diz que tem que ser, você faz um orçamento no ano para ele ser executado no ano seguinte, no exercício financeiro do ano seguinte. Então, a lei do plano plurianual, são leis, hein, gente? O plano plurianual é uma lei, a lei de diretriz orçamentária é uma lei, e a LOA, lei orçamentária anual, também é outra lei. Leis, então, que tem que ser passadas pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado e serem sancionadas pelo Presidente da República. Tudo bem? Então, planejar, priorizar e avançar. Foi o PPA sancionado antes do prazo, a lei de 2019, certamente por causa da pandemia, O mecanismo de monitoramento e avaliação devem ser regulados por ato do Ministério da Economia. Os investimentos de grande vulto têm referência de valor determinado apenas por seu financiamento. Prover o orçamento de investimento das estatais do orçamento fiscal. Metodologia do PPA, voltou a usar a terminologia de programas finalísticos. O orçamento público, ele tem essa tendência por causa dos princípios complementares, Tem os princípios clássicos e os princípios complementares. Esse princípio complementar é o quê? O orçamento público, além dele ser totalmente legal, tem um cunho jurídico, ele tem também obedecer um planejamento e uma programação. E o PPA, o plano plurianual, ele tem esse cunho de programático finalístico. Então você tem aquele programa, você faz aquele orçamento para aquele programa. Uma meta por um indicador, ter metas. Tudo isso são os princípios complementares. Foram construídos usando um modelo lógico, exatamente. Planejamento, Quais são os anexos? Os programas de gestão, os investimentos prioritários, investimentos em empresas estatais não dependentes. Esses 4 anexos. Lei de diretriz orçamentária é o elo entre o PPA e a LOA. Então, primeiro você faz o plano plurianual, porque aquele governo ganhou a eleição, certo? Se ele ganhou a eleição, ele vai ter o quê? 4 anos
para fazer as suas políticas públicas daquele governo que ganhou aquela eleição. Então, a primeira coisa que ele vai fazer nesses 4 anos é o plano plurianual. Depois que ele fizer o plano plurianual, ele tem que entrar no princípio da anualidade. Aqui eu vou fazer esse ano, depois naquele ano, depois naquele ano, depois no último ano. Aí é que entra a lei de diretriz orçamentária. Então, a lei de diretriz orçamentária faz a conexão entre o PPA e a LOA, que é a lei orçamentária anual, que é a que vai valer mesmo, é a LOA. Ok? Então, você tem o PPA primeiro, depois a LDO, a lei de diretriz orçamentária, e por último a LOA, lei orçamentária anual. Essa que vale mesmo para o outro ano, para o exercício financeiro do ano seguinte. Então, a lei de diretriz orçamentária, o papel é diminuir a distância entre o planejamento e o orçamento. Você tem ali. Então, compreenderá as metas e prioridades, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, a LOA, explorar as alterações na legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras e autorização específica para o aumento das despesas com o pessoal. Quer dizer, o aumento do salário do servidor público já passa pela LDO. Também tem que, além das metas e prioridades, tem que dispor o equilíbrio entre receitas e despesas, quer dizer, tu não pode gastar mais do que você arrecada, ok? Critérios e forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos, demais condições exigentes de transferência de recursos, ok? Os anexos, metas fiscais, riscos fiscais, política monetária, creditícia e cambial, com os parâmetros e projeções. Vai fazer como ela é anual, tem uma projeção que o governo vai arrecadar quanto, ele não sabe, ele só tem uma projeção. E com essa projeção que ele vai fazer o seu planejamento e programação de gastos. Então, você tem instruções aos atores, janelas de trabalho, propor as emendas, analisar e enviar emendas, analisar pagamento de emendas, emitir parecer sobre emenda, propor emendas alternativas complementares, analisar parecer de emendas, e aí finaliza a PLDO, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você observa aqui que ele é composto de emendas, vai ficar fazendo, então as emendas que vão compor, a LDO. Você tem uma LDO elaborada pelo Ministério da Economia, pela SOF, Secretaria de Orçamento e Finanças, só que quando chega lá no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, eles têm uma série de emendas. Aí tem que ficar fazendo essas análises de emenda, ver se não tem nada estranho, certo? Seria o jabuti em cima da árvore. Tem algum jabuti em cima da árvore? Não, então tá ok. Esse é o papel dos pareceres dos analistas de finanças. Então tá aqui. Esse aqui tem você tem Ministério da Economia, Presidência da República, SOF, Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério da Economia, os órgãos setoriais, unidade orçamentária. Pré-proposta, fixa, valida os pré-limites. O Ministério da Economia só valida, define os limites, quanto cada ministério pode gastar, de acordo com aquela previsão orçamentária do ano seguinte, de arrecadação de impostos. Continua aqui também, é complexo. Valida, define, até o final do processo de elaboração do projeto de lei. Cabe ao que? O Ministério da Economia aqui, Execução orçamentária e execução financeira. Uma coisa é tu fazer o orçamento, outra coisa é você pagar e liquidar, que é executar o orçamento, certo? Então faz a LOA, tudo o que vem daqui, lei orçamentária anual, a lei. Aí faz o detalhamento das despesas, limite de movimentação de empenho, descentralização de crédito, empenho,
limite para liberação financeira, centralização de recursos. Exatamente. Quando o governo quer ter superávit, o que ele faz? Ele segura os recursos. Com isso, né, apesar de você ter despesa aprovada pela LOA, ele não paga. Aí ele fica com superávit, né? Mas, poxa, aí quando chega no final do ano ele libera aquela quantidade absurda de dinheiro para você pagar as coisas de forma rápida. Os empenhos. Então aqui tem um órgão central que é a SOF, né? O Secretaria de Saúde e Finanças, Economia, Ministério da Economia, que vai controlar os recursos. É quem tem a chave do cofre, né? Do Tesouro Nacional. Aí tem os órgãos, Ministério A, B, C, os ministérios aí, Ministério dos Transportes, Ministério de Portos e Aviação Civil, Ministério da Saúde, tá? Quanto que cada um vai receber de recursos financeiros? Bilhões. Aí até passar para as unidades gestoras, né? Que vão gastar os recursos mesmo. Tá bom, pessoal? Tá aí a nossa aula de leis orçamentárias. Próxima aula, orçamento fiscal e seguridade social. Espero que tenham gostado da aula. Quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Quem não me conhece, meu nome é Vailton, sou seu amigo, estou aqui para te ajudar a você ser aprovado nesse concurso do DENIT. Vejo você na próxima aula, pessoal. Shalom!